um tempo que eu não gravo um vídeo, eu tive alguns problemas com o programa de edição da imagem e fiquei um mês fora do ar. Mas agora estou retomando minha pilha de livros e para o episódio de hoje eu escolhi um livro que inspirou, na verdade inspirou não, ele serviu de base para um filme que vai estrear agora em março, que é o Heleno. O filme chama Heleno, mas o livro se chama Nunca Houve um Homem como Heleno, que é esse aqui, que é a biografia do Heleno de Freitas, craque do Botafogo da década de 40, 50. E a história dele é muito rica, muito cheia de acontecimentos. Era um cara polêmico, fazendo uma comparação com o futebol nos dias de hoje, a gente poderia fazer um paralelo com o Edmundo, que era um jogador super polêmico, falava o que pensava, falava o que não, nem pensava direito no que ele falava, né? Falava sem pensar, às vezes da boca para fora, e tinha vários momentos polêmicos na carreira do Edmundo. E muito antes do Edmundo nascer, já existia um Edmundo, que era o Heleno de Freitas. E então o jornalista responsável pelo livro, que fez a extensa pesquisa a respeito do Heleno de Freitas, o Marcos Eduardo Neves, ele relata essa história, né, como ele alcançou o sucesso, como ele, na época do futebol amador do Brasil, que o futebol no Brasil primeiro começou com um formato super amador. E nessa época era super comum um jogador de futebol estudar, fazer coisas em paralelo, até porque era um esporte de elite. E o Heleno de Freitas fazia parte desse perfil. Ele se formou em direito, chegou a advogar. E então é uma história super legal. E eu li esse livro já faz um tempinho e tem uma história interessante. Eu li em 2009 esse livro, essa biografia, adorei. E aí na época eu estava participando de um projeto de fazer, cada mês ler um livro e fazer uma resenha no meu blog. Fiz a resenha do livro, elogiosa, claro, né, super elogiando o livro, muito bom, gostei mesmo. Apesar de algumas coisas que eu até disse na resenha, né, que eu acho que o autor às vezes se repete muito em alguns momentos, puxa, eventos, sim, reitera muitas vezes o mesmo evento, mas enfim, não era uma coisa que desabonasse o livro de forma nenhuma. E aí eu fiz essa resenha e no dia seguinte tinha um comentário do autor, do Marcos Eduardo Neves, agradecendo a resenha. Fiquei super chocada, nunca tinha tido nenhum tipo de contato com ele, nem conhecia nada, não sei nem como que chegou no meu blog. E aí ele fez o contato e falou, mandou um e-mail comentando que tinha um filme, a Conspiração estava produzindo um filme em cima da biografia que ele tinha escrito. Isso em 2009, o filme está estreando agora em 2012, então eu estou 3 anos esperando o lançamento do filme. Enquanto isso, eu me diverti muito com a biografia. É um personagem assim difícil, porque você tem muitos sentimentos mistos com relação a ele. Você não sabe se você sente pena, porque muito do que ele fazia, dizia, dos problemas que ele teve de relacionamento foram por causa de sífilis, né? Ele tinha sífilis e não curada, né? Então o negócio atingiu um estágio muito avançado. E é engraçado o livro, conta vários casos assim, porque ele era muito boquiroto mesmo, ele não tinha papas na língua, falava que vinha, a primeira coisa que vinha na cabeça dele, ele falava. Então isso, às vezes é bom, né, você ler e ver um jogador de futebol com algum tipo de personalidade, porque hoje em dia é tudo tão pasteurizado, os caras falam sempre os mesmos termos, as entrevistas são super monótonas. Eles não têm nada a acrescentar hoje em dia, é muito difícil você ter um jogador de futebol que tenha personalidade assim, e o Heleno tinha. Então fica a dica do livro, Nunca Houve um Homem como Heleno, fica a dica de biografia.